Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Esse fim de semana eu estava junto com outras pessoas discutindo alguns temas de psiquiatria clínica, mas do ponto de vista psicodramático, ou seja, com o olhar psicodramático, com o olhar do psicodrama. E um dos temas que nós estávamos conversando foi transtorno de personalidade. Se nós perguntarmos à maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas, o que é personalidade, o que é ter personalidade, como se diz habitualmente, provavelmente a resposta que nós escutaremos é algo desse assim. É uma pessoa que é sempre a mesma em todas as circunstâncias. Isso configura muito mais um transtorno de personalidade do que uma personalidade adequadamente desenvolvida, sadia. Porque personalidade é a nossa impressão digital. É aquilo que nos caracteriza. E a característica principal de uma personalidade bem formada, bem constituída, é a adaptabilidade. É a capacidade dela se adaptar a múltiplos contextos e proveitosamente. E quando nós dizemos essa pessoa tem personalidade é sempre a mesma, essa característica da imutabilidade, da cristalização, da padronização de uma forma de resposta, isso é o que é o diagnóstico clínico de um transtorno de personalidade, que não é um transtorno a ser tratado medicamentosamente, regra geral. Porque, na realidade, é uma acentuação pela cristalização, pela rigidez, pela padronização de um comportamento, de uma forma de estar no mundo. Então, uma pessoa que, desde o final da adolescência, a história de vida dela é sempre ela é sempre a mesma pessoa em todos os ambientes em que ela frequenta, tem a mesma característica, é sempre assim, é sempre a mesma pessoa. Essa pessoa é aquilo que eu poderia dizer que tem um transtorno de personalidade. Por quê? Pela característica rigidez que ela apresenta. E isso não aparece apenas em comportamentos nocivos aos outros, não. Como se fala da transtorno de personalidade antissocial. Mas há pessoas que o modus vivendi dela é sempre o mesmo. A capacidade de reação dela é sempre a mesma. Então, há pessoas que, caracteristicamente, desde cedo na vida, elas são descritas como perfeccionistas, arrumadas, metódicas. Há pessoas que são caracteristicamente descritas como, desde cedo na vida, pessoas de reações intensas e desproporcionais, com características histriônicas, que são superficiais na relação afetiva e afetadas, entre aspas, como é o termo popular, que seria o histrionismo, né? O excesso de atuação. Há pessoas que, desde cedo na vida, são sempre pessoas de reações explosivas. Mínimos estímulos causam máximas reações. Um simples tombo de ombro numa saída de elevador pode resultar numa agressão física ao outro, àquele que bateu o ombro. Então, há múltiplas formas em que um traço de personalidade, um jeito de ser, ele se torna padrão para toda a vida da pessoa. E em todos os ambientes. Porque se essa característica estiver presente apenas em um ambiente, deixa de ser considerado um transtorno personal ou algo da pessoa, para estar sendo da relação da pessoa com o contexto, a relação da pessoa com o ambiente. Mas se em todos os ambientes, o ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente profissional, o ambiente social, as relações afetivas, que são os palcos onde nossos papéis atuam principalmente, se a descrição que se faz dessa pessoa é sempre a mesma, então nós estamos falando de uma acentuação de um traço de personalidade a ponto de ele se tornar dominante e padrão para aquela pessoa, a ponto de ser reconhecido como tal.
Essas formas de situação não são transtornos clínicos no mesmo sentido que o TOC seria, o transtorno de ansiedade generalizada seria, os quadros fóbicos seriam, o transtorno de pânico seria. Algo que nós pensamos em que a atuação medicamentosa teria um efeito. Nessas situações, o que a pessoa precisa compreender é o modus vivendi dela, que se torna inalterado. O que torna, na maior parte das vezes, desconfortável para ela, boa parte das vezes desconfortável para ela, presa numa armadilha existencial, e muitas vezes desagradável para os outros. Então, uma pessoa que seja perfeccionista, metódica, controladora, essa pessoa para si mesma, ela não vê isso como um problema. Possivelmente esse é um problema para quem convive com ela. Existe um tipo específico, é o transtorno de personalidade antissocial. O anti aí não tem um sentido de não gostar de pessoas, não. Mas que sócios em latim significa companheiro. Então, é anti-relação simétrica. Então, o antissocial, a personalidade antissocial, não é a pessoa que tem medo de ficar em público. Isso seria fobia social. O antissocial é aquele que rejeita a relação afetiva igualitária, simétrica. É sempre uma relação de exploração, é sempre uma relação de utilização. Então, a pessoa de personalidade antissocial é uma pessoa que ao longo da vida tem um comportamento que, em relação à sociedade ou às relações, aos vínculos dele, é sempre uma relação de exploração, utilização, jamais uma relação de troca efetiva. Então, se nós olharmos todo o padrão de transtorno de personalidade, tudo aquilo que nós colocamos no eixo 2, que é na CID-10, ela está como eixo 2, ou seja, não é um transtorno clínico, mas nós precisamos saber em que terreno os transtornos clínicos estão assentados, e esse terreno é o eixo 2. Então, se nós olharmos toda a descrição, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade narcísica, transtorno de personalidade ansiosa, todos esses diagnósticos, transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade esquizotínica, se nós olharmos todas essas descrições, um ser humano normal ele tem um pouco dela ao longo da vida, mas jamais esse traço se torna o dominante na vida dele. Todo mundo pode ter um comportamento exploratório, utilizador do outro. Exploratório eu não diria, explorador, no sentido de ser espoliador, como seria a personalidade antissocial. Todo mundo pode ter, em algum momento da vida, um comportamento que seja over, que seja histriônico, que seja hiperdimensionado, exagerado e superficial, como seria o transtorno da personalidade histriônica. Todo mundo pode ter seu período, os seus momentos de ser organizado, metódico e controlador, sem ser um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Todo mundo pode ter uma reação explosiva desproporcional, mas não ser um transtorno de personalidade explosiva, em que ao longo da vida as reações deles são sempre desproporcionais. Todo mundo pode ter um sentimento de vazio grande, que naquele momento da vida nenhum afeto supra o suficiente e a demanda de afeto é tão grande que se torna ou felicidade ou inferno, como seria, mas não seria o transtorno de personalidade borderline, fronteiriço. Ou seja, uma personalidade normal, ela cabe tudo isso porque ela é flexível e flutuante e não é permanente. Ao se cristalizar uma determinada forma de viver, portanto, não é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico de história. Não há sintomas de transtorno de personalidade, há história de transtorno de personalidade. TOC tem sintomas, por exemplo. Nós podemos, a partir de uns sintomas e sinais do TOC, chegar ao diagnóstico de TOC. Mas o transtorno de personalidade é um transtorno de uma narrativa de vida. É uma narrativa de vida congelada e cristalizada.
Do ponto de vista do psicodrama, o transtorno de personalidade é exatamente a cristalização. Ou seja, é como se uma pessoa aprendesse a exercer o papel de Hamlet, por exemplo. Em todas as peças que ele atuasse, em todos os palcos que ele atuasse, ele está sempre repetindo o monólogo ser ou não ser. Isso cabe na peça do Hamlet, porque foi feita para a peça do Hamlet. Mas imagine esse monólogo numa comédia dos Trapalhões que convida esse ator, e esse ator, ele começa a falar com a mesma entonação dramática, ser ou não ser, eis a questão. Então, se nós imaginarmos um ator que representa o mesmo papel em todas as peças que ele atua e em todos os palcos que ele atua, nós estaremos próximos de entender o que a psiquiatria chama de transtorno de personalidade, que é essa cristalização de um modo de estar no mundo, não levando em conta o contexto onde a pessoa esteja. Tchau.